ao ano letivo de 2021. Eu sou Milton Pereira Lima e estou aqui apresentando para você a capa do nosso livro didático, o livro que será usado durante o segundo ano do ensino médio. Então esse é o livro e vou passar rapidamente aqui porque tem as páginas iniciais com a ficha, as boas-vindas, a apresentação da obra, algumas imagens do interior do livro, mas vamos para o que interessa, que é o sumário. Aqui no sumário nós temos os capítulos iniciais e os capítulos que serão trabalhados no primeiro bimestre e que agora, durante a pandemia, está sendo chamado de período. Então, nesse primeiro período, nós temos alguns capítulos que nós vamos trabalhar. O primeiro deles é o capítulo 1, Mercantilismo e Colonização. Esse cenário das grandes navegações, política e econômica do Estado moderno, que envolve inclusive a colonização do Brasil. Capítulo 2, Estado e religião, característica política do Brasil enquanto colônia portuguesa. Capítulo 3, sociedade açucareira. Capítulo 4, escravidão e resistência. Então, esses 4 primeiros capítulos são basicamente os capítulos iniciais que nós vamos estudar aqui no livro de História. Então, o livro é rico em imagens e também com muitas atividades, com muitas referências, mapa, documentos históricos, como vocês podem ver. Então, o primeiro capítulo é isso aqui, né? Trabalho e sociedade. Algumas imagens aqui de época, né, do período da escravidão. Trabalho é uma atividade típica do ser humano e está profundamente ligado à história de cada sociedade. Por meio dele construímos culturas, produzimos bens materiais e não materiais. No entanto, o trabalho também pode ser fonte de castigo e sofrimento. Nós sabemos que a escravidão durante a história do Brasil foi um período muito nebuloso, muito cruel, principalmente para as populações negras que foram escravizadas e transportadas da África para o Brasil. Então, mercantilismo e colonização. Temos aqui um mapa de época, né? Detalhe de mapa publicado no Atlas de Sebastião Lopes, de 1565, ou seja, o Brasil ainda no início da sua formação. Eu vou comentar isso aqui. Veja que uma representação do Brasil no período colonial aparecia apenas uma parte do Brasil de hoje, basicamente ali o litoral do Nordeste, né, e de outras regiões, né? Os portugueses ficavam, como diz alguns historiadores, apenas arranhando a costa brasileira, não adentravam ao sertão. E temos aqui então um termo político-econômico bastante usado, que é o mercantilismo, política econômica do Estado moderno, mercantilista. Então, no século XV ao século XVIII era uma política muito comum, essas práticas, né, mercantilistas. Essas práticas variavam de país para país. O objetivo comum era fortalecer o Estado, esse Estado moderno que estava nascendo na Europa, né? Então, temos alguns teóricos que explicam esse fenômeno econômico, como, por exemplo, Adam Smith. As práticas mercantilistas na Idade Moderna e suas fronteiras. Então, ela se baseia basicamente no metalismo, né? Que essa é a questão de procura, né? E comercialização de metais, basicamente 2 metais, né? O padrão bimetálico. E a partir desse padrão bimetálico nós temos aí a balança comercial favorável, que era um aspecto econômico desejado pelos países, né? O valor das exportações dos países deveria superar as importações, gerando superávit, né? E esses países, para alcançar esses objetivos, eles realizavam políticas chamadas de protecionistas, que eram uma série de medidas para proteger o mercado interno, o produtor. Então, as práticas mercantilistas são essa. Era uma prática também que a metrópole, ou seja, Portugal, que era o centro de controle político, exercia, por exemplo, sobre o Brasil, que era a sua colônia, sua principal colônia. Então, esse mapa aqui, ele é bem característico disso, impérios coloniais europeus. Aí você não pode confundir a palavra império com imperialismo, né? O império está mais associado
a existência de um nobre, de um imperador, de um rei, de um soberano, de um monarca. E imperialismo é uma política de intervenção em outros territórios, em outros continentes, por exemplo, a política de Portugal de intervir aqui na América, a política espanhola, por exemplo, de intervir na América, na África, vários países europeus que mantiveram colônias na África e na América e em algumas partes da Ásia. Então, isso são políticas imperialistas. Então, veja aqui impérios coloniais europeus, aqui em cores, né? Cada cor dessa representa um país europeu que tinha colônias ali na África, na América e na Ásia. Ok? Isso é práticas mercantilistas também. Primeiras expedições, então aqui já é um assunto mais voltado para a história do Brasil. Vai falar da vinda dos primeiros exploradores ao Brasil, né? Primeiros exploradores portugueses. Durante os 30 primeiros anos, de 1500 a 1530, o governo português limitou-se a enviar para o Brasil algumas expedições. Que expedições eram essas? Eram chamadas expedições guarda-costa, para proteger a costa brasileira, o litoral brasileiro. Então, quais eram essas principais expedições marítimas portuguesas, né, pré-colonizador, né, antes de enviar colonos? Expedição comandada por Gaspar de Lemos, 1501, explorou grande parte do litoral brasileiro. Aí você tem a segunda expedição comandada por Gonçalo Coelho, 1503. Terceira expedição comandada por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1520, foram organizadas para deter contrabando de pau-brasil. Pau-brasil que era um grande produto de exploração aqui no Brasil. As pessoas que tinham como ocupação o comércio do pau-brasil eram chamados de brasileiros, daí vem essa denominação. Seguindo então, temos aí a extração do pau-brasil. Havia então uma aliança, né, um acordo entre os exploradores, os primeiros colonos portugueses, e uma aliança com os indígenas nessa atração, né, chamado de escambo, né? O indígena ficava a cargo de derrubar as árvores, transportar para a margem, a costa ali, né? E em troca os indígenas recebiam série de objetos, como pedaços de tecido, anzóis, espelhos, às vezes facas e canivete. Então isso era chamado escambo. Então aqui veja ainda pau-brasil, é muito raro no Brasil, né? Então toda a Mata Atlântica foi devastada nesse período. Hoje nós temos alguns trechos apenas aqui no mapa, veja no mapa a distribuição da Mata Atlântica entre 1500 e 2008, então veja, raríssimas, né? Pouquíssimas zonas, né? Ainda dessa mata. Decisão de ocupar a terra, a expedição de Martim Afonso de Souza, já no século XVI. A expedição de Martim Afonso de Souza, veja aqui no mapa essa caracterização do mapa do Brasil aí nos primeiros anos do século XVI. A expedição de Martim Afonso de Souza, 1530, segundo alguns estudiosos, essa expedição tinha entre os seus objetivos. Quais eram os objetivos dessa expedição? Iniciar a ocupação da terra e sua exploração econômica por colonos portugueses, pessoas vindo de Portugal, combater os corsários estrangeiros, ou seja, aqueles outros piratas, pessoas que estavam levando as riquezas daqui, que não eram portugueses, franceses, holandeses, ingleses, procurar metais preciosos, um dos principais objetivos dessa colonização, busca de ouro, né? Eles vão encontrar ouro depois na região das Minas Gerais, fazer melhor reconhecimento geográfico do litoral. E aí eles vão cultivar a cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, monopólio comercial português, ou seja, o controle de Portugal sobre o Brasil, sobre essa colônia, exclusivo, metropolitano, ou seja, o Brasil, a colônia, o Brasil não podia estabelecer relações comerciais com nenhum outro país, apenas com Portugal. Isso chama monopólio comercial português. E aí eles vão passar também a escravização dos indígenas, de grupos indígenas, e eu vou falar mais disso mais adiante, vou finalizar por aqui. Essa escravização dos indígenas era chamada de guerras justas,
ou seja, aqueles grupos indígenas que eles consideravam selvagens, que não aceitavam a catequização, que não aceitavam ser pacificados, eles eram combatidos e feitos escravos. Isso era chamado de guerras justas. Aí tá. Então, ok, vamos parar por aqui. Bom proveito. Até a próxima.